Manuel Carlos, com sua habilidade única, utilizou-se do que se poderia chamar de merchandising social, um conceito que, de forma sutil, integra causas sociais dentro da trama, promovendo consciência sem perder a força narrativa. Por meio dessa técnica, ele não apenas incentivou o debate sobre questões urgentes, mas também ajudou a moldar uma cultura de reflexão e ação. Em suas novelas, a ficção se tornava um instrumento de conscientização, uma ponte para o entendimento das complexidades humanas e sociais. Ao fazer isso, Maneco contribuiu para a construção de uma sociedade mais justa, ao mesmo tempo em que reforçava sua responsabilidade social, entendendo que a arte tem o poder de transformar e de tocar as almas. Estamos falando de Helenas de Manuel Carlos. Eu acho que foi uma junção, tá? Acho que foi a minha vontade de querer e ter ali nas mãos uma grande personagem, mas eu acho que no momento, no país, a gente estava vivendo uma situação calada, né? A gente estava ganhando mais tempo de vida, já estava falando um pouco sobre essa previdência, sobre os aposentados, as pessoas ganhando uma sobrevida e sem saber o que fazer. Então as famílias começaram a ter os pais próximos, a morarem juntos, e muita gente não sabia. E aí o Manuel Carlos coloca uma adolescente, jovem, que a única coisa que ela queria era viver no quarto, ela não aceitava entregar o quarto para os avós. Ele criou uma personagem sem limites, eu acho, a Doris não tinha limites. Aí, neste momento, eu percebi também o quanto o vilão é admirável, né? Quantas pessoas começaram a querer, a olhar, a gostar. Me deu um pouquinho de nó na cabeça. Eu falava, gente, mas ela é uma né, vilã e tudo bem. E as pessoas gostavam, mas acho que as pessoas gostavam porque a Doris falava que as pessoas estavam vivendo dentro de casa. Então era uma oportunidade de ver o que poderia ser feito ali na situação. Eu acho que a gente começou a ter real proporção quando chegou a tão esperada cena, que era da surra, que o pai ia dar surra na Doris. Que é muito louco, porque a gente está falando de uma novela de 25 anos atrás, e eu acho que isso nem seria permitido hoje, né? Na dramaturgia. Eu acho que não rola. Mas naquele momento, quando a gente foi gravar a cena no estúdio, a gente percebeu que aquilo era um momento importante, porque todo mundo que era de produção, da arte, todo mundo foi para o estúdio, querendo assistir. Até a produção brincou comigo, eu lembro direitinho que era o Mário Jorge, escreveu assim no texto, porrada, e levantava assim, ó, mostrando pro Caruso, todo mundo ria. Foram acontecendo várias situações ali com a Doris, foi tomando uma proporção ao ponto da gente ter sido convidado pelo presidente do Senado para a gente ir, né, até Brasília. E ali eu tive assim, o poder, assim, né, a noção do poder do nosso trabalho como ator, né, além de entreter, além de você fazer pensar, você consegue mudar leis, né. Então esse foi, na hora que eu me vi, aí encontrando o Sarney, que era o presidente do Senado, ali ele conversando, querendo saber, as pessoas olhando e aplaudindo, e eu pedindo, né, que o Estatuto do Idoso fosse acelerado, né, estava há muito tempo já no processo, e que se isso era possível. Então, com a novela, a gente teve esse gatilho da gente conseguir falar sobre. Foi tão forte esse trabalho, que até hoje eu sou conhecida como Doris. Quando eu falo, quem é Regiane Alves? Ah, Doris. E assim, a gente está falando de 25 anos atrás. Considero com muita sorte, com muito orgulho. Tem muita gente que fala assim, mas você não acha ruim de ser lembrada de Doris? Eu falo, não, porque foi uma personagem que mudou completamente a minha vida, em todos os sentidos, assim, sabe? Foi um marco na minha carreira. Essa questão das abordagens sociais em novela, né? E eu acho que desde História de Amor, eu não me lembro se Felicidade teve. Felicidade não foi uma novela que eu vi inteira. Mas História de Amor, que é de uma novela de 1995, ainda do horário das 6, ele já discutia câncer de mama, ele já discutia paraplegia, né? Que o personagem... Eu nem sei se essa palavra existe, tá? Ele era paraplégico, eu acho que sim.
já discutia um personagem paraplégico na novela, o personagem do Nuno Léo Maia. Então, a partir daí, ele passou a discutir isso. Em Por Amor teve alcoolismo, em Laço de Família teve transplante de medula, teve bissexualidade em Por Amor também. Em Mulheres Apaixonadas, então, era um compêndio, né? Violência doméstica, alcoolismo, homossexualidade feminina, a mulher que amava demais, câncer de mama também, enfim. Então ele sempre abordou todos esses assuntos, mas o que eu acho mais interessante é que, talvez pelas novelas dele serem novelas leves, como a gente já comentou, a crônica do cotidiano, essas abordagens elas não eram pesadas também, né? Ele falava das tragédias das pessoas, de cada um, da classe média por meio daqueles personagens, mas que eram identificáveis a pessoas de qualquer classe social. No entanto, isso não pesava, né? Ele usava a verossimilhança, mas não era o realismo do telejornal, por exemplo, porque era ficção, ele estava trabalhando com uma ficção, mas com o pé fincado na realidade. Será que o mundo não pode ser salvo pela ficção? Essa pergunta ecoava na mente de Manuel Carlos. Ele, com seu olhar atento e sensível, sabia que a ficção poderia ser um espelho da vida e acreditava no poder de suas histórias para provocar reflexões e transformações sociais. Com maestria, sempre trouxe à tona temas polêmicos, promovendo discussões profundas e necessárias na sociedade brasileira. À frente de seu tempo, Maneco via nas notícias do cotidiano o material para histórias que precisavam ser contadas. Seus enredos tocaram diretamente o público, mudando a forma como olhamos para problemas sociais e desafiando tabus. Até hoje, essas histórias continuam a sensibilizar e a educar, fazendo com que muitos percebam pela primeira vez a profundidade de realidades até então invisibilizada. O efeito Camila foi uma coisa muito clara, né? A partir da novela, as pessoas passaram a ter conhecimento de, primeiro, o que era transplante de medula, segundo, a indicação do transplante de medula, por que se faz o transplante, e principalmente que o transplante de medula é complexo, extremamente complexo, né? Então, esse efeito Camila colocou, acho que na alma das pessoas, a necessidade de o que eu posso fazer. Isso é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro tem essa característica. Em que eu posso te ajudar, né? Principalmente o carioca. E, enfim, o comportamento da população foi uma coisa fantástica, no sentido de, e o que eu posso fazer por isso? E a gente tinha, na época, a gente tem o Redome, que é o nosso banco de medula óssea, vamos traduzindo no português mais simples, que a gente tinha talvez uns 300 mil doadores, 500 mil. Hoje nós temos 6 milhões de doadores. E eu não tenho nem dúvida que foi o efeito Camila. Quando a Carol passa pelo transplante, que dá uma acelerada e etc. tal, a enfermeira que estava junto com ela, ligando bomba de infusão, etc., era enfermeira daqui, enfermeira mesmo. Eles se deram o trabalho de chamar uma pessoa que realmente soubesse fazer aquilo de uma maneira correta, clara. Eu não sei se à frente do tempo dele. Eu diria de uma outra maneira. O Manuel Carlos tem uma responsabilidade extrema para com a população, para com as pessoas. Eu vou lhe dar um exemplo, tá? Na época, a personagem da Débora Seco começou a se realçar, porque uma excelente atriz, etc, etc, tal. Aí ele me telefona. Doutor Jorge, estava pensando aqui, aí falou da personagem. No teatro existe uma situação na qual a gente pode ter uma licença poética e etc. Eu falei, não. Ele falou, não, mas não é possível uma prima de 2º grau ser doadora de medula óssea com os conhecimentos que nós temos hoje em dia, que eram os conhecimentos na época, porque isso vai me causar um problema do tamanho do bonde.
O que vai acontecer é que no Brasil inteiro, todo mundo que tem primo de terceiro grau, primo do primo do primo do primo, vai querer fazer teste. E eu não tenho teste para essa gente toda. É um teste genético para saber se é compatível. Isso vai me causar um problema social imenso. Eu não tenho como fazer isso. Ele falou, só está certo. E não fez. Ele leu uma história, acho que no Rio Grande do Sul, em algum lugar, em que isso tinha acontecido. Mãe engravidou, colheu sangue de cordão, tá? E daí pôde-se fazer o transplante. A Carolina, eu acho que foi escolhida principalmente por causa de altura e peso. Por quê? Olha a preocupação dele. Quando eu colho medula óssea, eu tenho uma margem de peso do receptor maior. Quando eu colho célula de cordão, é uma quantidade de célula menor. Então, eu não posso ter pessoa com peso maior. Tem que ser pequena, de pequeno peso. Ela, inclusive, emagreceu. Essa era a preocupação. A preocupação nos detalhes, porque senão ia aparecer alguém, tá, e dizer assim, poxa, mas usou cordão umbilical, por que não pode usar no meu filho? Por que não pode usar na minha mãe? Não, usou nela porque ela tinha 40 e poucos quilos, ela era pequenininha, entendeu? Então, essa preocupação que ele teve foram coisas, detalhes que me conquistaram e fizeram com que eu continuasse isso. Porque não é minha praia, né? Não é minha praia. Por muitas décadas, a ficção ignorou certos olhares, silenciou certas vozes. Histórias inteiras foram deixadas à margem, como se algumas vidas não coubessem nas telas. Mas Manuel Carlos sempre enxergou além. Com a delicadeza de quem entende que a arte deve ser reflexo do real, abriu espaço para personagens que, até então, eram invisíveis para a dramaturgia. Eu posso ser, eu posso estar ali também, sabe? Então, era uma Helena que ela não tinha uma profissão convencional, vamos dizer assim, uma modelo, né? E hoje em dia eu sou modelo também. Não sei, talvez involuntariamente possa ter tido alguma influência, né? Até porque eu sou super fã da Thaís Araújo, de muitos anos. Ela é uma referência para mim. E ver, né, ela nesse lugar de protagonista, né, de uma novela das 9 e como uma Helena, né, pela primeira vez uma Helena negra, que a gente só via as Helenas brancas, foi justamente entender o meu lugar no mundo também, sabe? O meu lugar de que eu posso estar nesse lugar, sabe? Eu posso alcançar lugares que antes não eram colocados para mim, mas agora eu entendo que eu posso estar nesse lugar também, sabe? Eu posso ocupar esse espaço e posso construir também um espaço para que outras iguais a mim também possam estar ali, sabe? Então foi muito nesse lugar. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, né, das novelas de Manuel Carlos é justamente trazer para o centro do debate, né, assuntos relevantes de interesse público que fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes passa despercebido, né? Como essa questão, né, da representatividade da pessoa negra, pessoas com deficiência e diversas outras temáticas que ele sempre trazia, né, para as novelas, até porque as novelas, elas são agentes de transformação social, né? Elas têm esse papel, esse viés, né, de disseminadora de informação, de conscientização. Então, as novelas, eles sempre traziam esses debates, esses assuntos, né, para que o público realmente pudesse se conscientizar, se informar e mudar a opinião pública, né? As novelas têm esse papel, né, de influenciar, vamos dizer assim, né, a opinião pública. Então, é muito importante a gente entender que, dentro do contexto que a gente tem de Brasil, como a novela faz parte, né, dessa cultura brasileira, e muitas pessoas se informam através das novelas, né? Então, é muito importante entender que os temas que ele trazia, né, para as novelas tinham esse papel fundamental, né, de conscientizar essa população, de informar essa população. Às vezes, uma senhorinha lá do interior que não tinha acesso ao jornal, que não tinha, mas ela assistia a novela e ela ficava sabendo sobre aquilo ali através da novela, sabe? Então, é justamente pegava pessoas, desde pessoas que tinham acesso muito fácil à informação, até pessoas que não tinham tão fácil acesso à informação, numa linguagem, né, acessível para todos, né, numa linguagem que todo mundo consegue
entender, se identificar, em diversos assuntos, né, que vinham à tona e as pessoas acabavam também entendendo, nossa, isso está acontecendo comigo, por exemplo, violência contra a mulher, né, campanhas, né, relacionadas a doenças, questões, por exemplo, como a bulimia. Eu lembro que na época, né, quando esse assunto veio à tona, foi através da novela, que era uma doença completamente desconhecida pelo público. E Manuel Carlos trouxe isso para a novela e a quantidade, né, de meninas, meninos que sofriam com a doença procurando tratamento, né, foi, enfim, surreal. Então, diversos assuntos, né, que ele abordava em suas novelas traziam realmente esse engajamento, vamos dizer assim, né? Se a gente fala de engajamento relacionado às redes sociais, mas as novelas, elas engajam, né? Elas engajavam muito nessa questão da população mesmo, da sociedade, entender, né, o que estava acontecendo ali e se conscientizando sobre aquele assunto. Ele deixa um legado realmente de dar continuidade a essa questão da utilidade pública dentro da televisão aberta, né, como realmente um veículo de comunicação de massa, né, e dentro da novela, né, não a gente está falando de jornais e programas, né, de notícias, a gente está falando de novelas. Então, até hoje, né, a gente tem novelas que trazem essa abordagem, né. Recentemente, se eu não me engano, a novela das 7 ou das 8, enfim, abordou sobre a questão da pensão alimentícia em, sabe, 45 minutos. Muitas mulheres procuraram, né, sobre esses direitos, então eu acho que isso é um legado de Manuel Carlos, sabe? Porque ele foi o autor que tem essa identidade, né? E isso se perpetua aí para outros autores também. Bom, eu estava em São Lourenço, na casa de um amigo meu. Aí, uma amiga da minha mãe perguntou: e aí, a Fernanda já deu depoimento em Páginas da Vida? Então, assim, quando eu voltei para o Rio, o pessoal foi na minha casa da TV Globo, fizeram tipo o piloto comigo. Aí, no dia 5 de fevereiro, um pouco antes do carnaval, eles foram lá, gostaram tanto de mim. Aí eu fui no dia 5 de fevereiro, no Projac, o produtor, o Gustavo, ele me entrevistou, e eu dei conta do recado e ele falou que ele já tinha ganhado um dia comigo, um pouco antes da novela ir para o último capítulo. Assim, quando eu dei o depoimento, gente, foi uma sensação única. Era eu, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã junto. Nossa, foi uma emoção muito maravilhosa. Naquela época ainda não existia o Facebook, só existia o Orkut. Era tanta mensagem que eu fiquei muito emocionada com aquilo tudo. Eu nunca podia imaginar que um dia eu ia chegar em Páginas da Vida, dar aquele depoimento, de ver aquela multidão toda batendo palma para mim. Foi um frio na barriga. Quando eu vi a Joana no casal, ela se saiu super bem. Ela foi linda, desde o início até o final da novela. Ela é muito simpática, um amorzinho. Agora já é uma linda jovem, já é uma princesa linda. Na minha visão, o que eu acho que o Maneco fez para botar uma pessoa com deficiência intelectual foi marcante, foi sensacional. Eu gosto muito dele, acompanho ele, toda a trajetória da vida dele, assisti todas as novelas. A Páginas da Vida foi um marco na vida de cada uma das pessoas. Até nos depoimentos foi sensacionais. Imagina o meu, que foi no último capítulo. Superação não está no meu vocabulário, é empreendedorismo. O protagonismo da pessoa com deficiência intelectual é contar a sua própria história, do seu potencial, do seu ponto de vista. Isso tudo herói. A outra novela do Maneco, A Viver a Vida, a Aline Moraes foi, desde o início da novela até o final, que
A performance dela como cadeirante, como uma paraplégica, foi fundamental. Serviu de lição para as outras pessoas com deficiência física. Teve uma visibilidade e tanto. Bom, eu diria o seguinte, gente, vamos seguir em frente sempre. A palavra o preconceito e capacitismo não está no meu vocabulário. Eu sempre digo assim para todo mundo. Nada sobre nós sem nós. Que é o verdadeiro lema da ONU. Foi muito impactante, assim, e ela passou a ser mais vista, mais notada, entendeu? Por causa disso. Paravam ela na rua, não foi? Pediam autógrafo a ela. Foi ela que apareceu em Páginas da Vida. Então, eu achei que foi muito importante aquela novela, num todo, né? Mostrando o que era a síndrome de Down, o que era a inclusão, né? Nas escolas. Foi muito boa aquela novela, que, sinceramente, fora de série, nunca tinha aparecido, gente. Nunca tinha aparecido uma coisa assim. Parecia uma pontinha ali, uma pontinha acolá, mas não contando realmente uma história de uma pessoa com síndrome de Down, né? E do preconceito e, ao mesmo tempo, da inclusão, né? Então, foi muito bom. Eu achei maravilhoso e isso modificou não só a vida da Fernanda, de muitos síndromes de Down. E aí ele foi vendo que isso foi dando certo. A Helena podia morar no Leblon, aí ele criou aquela mulher independente, não sei o quê. E aí eu acho que desse olhar que ele foi observando, ele falou, essa personagem se encaixa aqui.